Sensação que você tem de que parece que você já viu ou já vivenciou algo antes? O déjà vu? O futebol brasileiro, ele vive de déjà vu todos os anos. Quando você olha ali a disputa pela ponta entre Palmeiras e Flamengo, você pensa, parece que eu já vi isso antes. Nação flamenguista, mais uma vez é a discussão, né? Flamengo é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente se o Palmeiras realmente está pensando em título, né? Não é só um flamenguista que pensa dessa forma, né? Também tem palmeirense que pensa dessa forma, né? Como o Neto aí do canal Opina Pouco, né? Pessoal, a gente sabe que quando vai começar, antes de começar o Campeonato Brasileiro, que você coloca, vamos lá, diga 4 favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro. A sequência vai ser essa: Flamengo e Palmeiras sempre. E geralmente ele olha para aqueles clubes que estão apresentando um bom futebol naquele momento, os clubes que estão contratando, né? Geralmente é um Internacional, é um Botafogo, um Atlético Mineiro, né? São sempre esses mesmos clubes, né? Só que quando começam as competições, o foco volta sempre para quem? Flamengo e Palmeiras. Geralmente, aquele clube que era apontado como favorito, como Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, não corresponde àquilo que muitos colocavam, né? E o foco volta sempre para Flamengo e Palmeiras, né? E para o palmeirense Neto aí, se realmente o Palmeiras está pensando de brigar por algo, tem que bater o Flamengo. O time a ser batido é o Flamengo. E vamos ser realistas, né? A gente tem que concordar com ele, né? O Flamengo hoje joga um bom futebol. O Flamengo hoje tem peças ali no banco de reserva que entra e muda a situação de jogo. Sem sombra de dúvida, o torcedor flamenguista está animado, né? Mas vamos analisar e vamos ver o que é que Neto acha. Créditos do vídeo, canal Opina Pouco, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Eu quero trazer um pouquinho de uma abordagem geral que, vendo algumas matérias, né, tava refletindo um pouco, vi um pouco do retrospecto do futebol recente, ou seja, os 5, 6 últimos anos do futebol brasileiro. E, mais uma vez, a gente tem aquele ponto onde nós temos Palmeiras e Flamengo mostrando que vão iniciar uma corrida pela conquista de títulos. O Palmeiras, ele começou o ano de 2025 devendo muito futebol. Na verdade, ele já terminou 2024 devendo muito futebol. O Flamengo passou por aquelas instabilidades que veio lá de 2023, teve 2024 que parecia que ia engrenar, mas o Tite ele não conseguiu trazer o ímpeto necessário, a forma de jogar que os torcedores do Flamengo queriam. Não conseguiu trazer uma equipe competitiva, acabou também perdendo a mão em competições importantes, perdendo jogos importantes, mas no final, Felipe Luiz assumiu, já chegou com um discurso de entender o que a torcida queria, entender como que tem que ser o Flamengo, e a partir dali imputou um outro ritmo na equipe. E deu tempo de salvar a temporada do Flamengo. Felipe Luiz conquistou a Copa do Brasil com o Flamengo e terminou o ano com uma conquista nacional, o que para alguns torcedores não é lá aquelas coisas, mas se tratando de termos financeiros e de importância de competição, é um título nacional e também financeiramente paga-se muito bem. Mas é claro que tanto Palmeiras quanto Flamengo, eles não têm toda a estrutura que tem, todo o dinheiro que tem, não reinveste toda a grana que tem para ficar apenas com o campeonato estadual e com mais um título. O que eles querem é cada vez quebrar recordes, somar números, cada vez mais serem equipes tecnicamente melhores, mais sólidas, mais confiáveis, mais estáveis e principalmente se distanciar da boa parte do resto das equipes brasileiras. E ao longo de todos esses anos, meus amigos, nós vimos alguns intrusos no meio desse caminho. Intrusos que prometiam e prometem ainda continuar fazendo frente a essa bilateralidade que vivem Flamengo e Palmeiras no cenário do futebol brasileiro e também mundial, já que lá fora essas equipes vêm sendo cada vez mais reconhecidas pelo seu teor financeiro, pelas suas negociações, pelas suas conquistas, pelas suas marcas que acabam sendo exibidas aí para o Brasil e para o mundo frequentemente, já que têm sido equipes protagonistas. E não é o protagonista de um ano só. São equipes que vêm conquistando frequentemente competições. No meio desse caminho, nós tivemos algumas equipes que tentaram fazer frente.
como por exemplo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, uma equipe que foi investindo em estrutura, foi investindo em time, passou pelo processo de SAF, teve injeção financeira, a dívida foi lá no céu, teve algumas conquistas sim, mas não conseguiu manter o fôlego, não conseguiu manter a competitividade. Recentemente vem amargando aí desempenhos muito ruins e deixando a desejar. Assim como o Atlético Mineiro, o Fluminense foi outra equipe que construiu um projeto. Entrou com um projeto de trazer jogadores com um know-how de experiência maior, fez a equipe se sagrar campeão de uma Libertadores, e aí, no ano de 2024, quando todo mundo começou a colocar o Fluminense como a equipe que poderia roubar o protagonismo de Palmeiras e Flamengo, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí chega o Botafogo de John Textor com o seu discurso de elevar o Botafogo a um patamar jamais visto, consegue uma temporada meteórica com um futebol taticamente, tecnicamente muito organizado, muito bem jogado, revelando alguns bons jogadores, trazendo grandes promessas, como por exemplo o Thiago Almada, monta uma equipe muito competitiva, um técnico que enxergou muito bem o futebol brasileiro e soube realmente trazer o repertório necessário para que a equipe se desempenhasse muito bem. E o que acontece? Vence Libertadores, vence Campeonato Brasileiro e parece que a gente vive um filme lá de trás. O filme em que há alguns anos nós começamos falando que o Atlético Mineiro era um grande favorito a tirar o título ou os títulos. Mas toda a vida é assim, né? Sempre é colocado 2 ou 3 times, como eu falei, né? Esse ano foi Atlético Mineiro, Botafogo, mas internacional, né? Mas quando começa as competições, pessoal, a gente cai na real que sempre Flamengo e Palmeiras, né? Não tem muito que fugir disso, né? Sei que tem torcedor atleticano que não gosta, mas o que adianta? Dizem que vai fazer frente, mas quando chega na hora do pega pra capar, nunca faz frente. De possíveis postulantes, como Flamengo e Palmeiras. O filme de onde colocamos também e tiramos o Fluminense. Em 2024 o Fluminense vem forte, vem com um time favorito, é o atual campeão da Libertadores. E agora, a história parece se repetir. O Botafogo encontra resultados amargos, ainda não conseguiu alavancar, ainda não conseguiu se provar, não conseguiu mostrar metade da qualidade que mostrou no ano passado. E até agora não parece ser uma equipe que vai protagonizar alguma coisa. Vale a gente ressaltar que a temporada ainda só está no começo. Pode ser que no dia de amanhã, num futebol sem fair play financeiro, John Textor coloque dinheiro, até rimou, e traga outros bons jogadores, bom técnico, reformule isso e vá de novo em busca do protagonismo, fazer uma equipe competitiva para o futebol brasileiro. Mas nesse momento, o que acontece no futebol brasileiro é o mais do mesmo de 5, 6, talvez 7 anos atrás. Palmeiras e Flamengo começam uma corrida na competição brasileira. E essa corrida ela pode se estender a outras competições. Agora, é engraçado a gente pensar que equipes subiram, se estruturaram, voltaram para o patamar de onde vieram, e por mais que Palmeiras e Flamengo tiveram os seus momentos de oscilações e as suas temporadas um pouco mais amargas, eles ainda conseguem manter o sarrafo lá em cima, eles ainda conseguem se manter no topo, e novamente a gente tem aquela sensação de essa cena eu já vi antes. Fruto de uma organização, de uma estruturação, de um projeto que começou há mais de 10 anos atrás, onde essas equipes entenderam que dívidas não levam ninguém a lugar nenhum. Se modernizaram, se profissionalizaram, pagaram as suas dívidas e agora vivem esse bom momento, que não é apenas mais um bom momento, não é uma nuvem passageira, não é uma gota no oceano, como algumas equipes que ganham Libertadores, pinga e desaparecem. Não, são equipes que têm resultados consistentes, fazendo rivais sangrarem e principalmente
sendo competitivos entre si. O que vocês acham a respeito disso? Eu coloquei o Internacional, o Botafogo, como um postulante a título. Agora, em 2025. Mas parece que esse filme a gente já assistiu antes. Coloca nas opiniões aí. Nação flamenguista, é como o Neto aí do canal Opina Pouco falou, né? Quando se começa as competições aqui no futebol brasileiro, todo mundo coloca nessa sequência. Flamengo, Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Internacional. Colocaram o Cruzeiro esse ano, né? Mas que quando começam as competições e os times começam a jogar, sempre dá lógica, né? Sempre vai dar Flamengo e Palmeiras na ponta. Não tem como fugir disso, né? Tem que ter muito torcedor do Atlético que fica com raiva, né? O que adianta o Atlético iniciar como forte candidato a ganhar o título e hoje está na zona de rebaixamento? O que adianta colocar forte candidato para ganhar o título internacional, empata com o Flamengo e perde para o Palmeiras em casa? Pessoal, time que está disputando título e time que quer ser campeão, ele tem que ganhar dos seus adversários. Principalmente em casa, né? Você pode empatar fora. O Internacional, ok, empatou na primeira rodada, a gente sabe como foi o empate. O Flamengo jogou melhor, o Flamengo merecia ter vencido. Ok, mas valeu o resultado, eles empataram. Só que quando recebe um adversário direto em casa, perde. Não vai ser campeão. E eu vou ser bem realista aqui. Tem que ter muito torcedor no Internacional. Tem muita mídia que gosta de passar o pano. Muita mídia que gosta de passar o pano. Pessoal, esse time do Internacional é um time médio. É um time para disputar ali. Claro, o futebol brasileiro tá... hoje, se você tira dois times ali que tá alto nível, é Flamengo e Palmeiras. Os outros... Se o Flamengo e Palmeiras tá nessa prateleira, os outros times estão aqui, ó. A diferença é muito grande, né? Então, o que acontece? Não adianta querer botar Internacional na mesma prateleira de Flamengo e Palmeiras, né, pessoal? Acho que isso aí é forçar a barra, né? Quando você olha... Não, porque o Internacional vem de sei quantas vitórias. Pessoal, quantos times tem no Rio Grande do Sul? Pois é. Talvez tenha muita gente que respondeu 2, errou. Hoje só tem um time. Então o Internacional só disputou Campeonato Gaúcho, pessoal. Não tem como... Se nós, aqui do Rio, eu digo porque é isso que eu penso, né? Eu já não comparo o Flamengo... ganhar um Carioca pra mim servir de base pra nada, porque eu sei que os times são fracos. E olha que aqui tem Fluminense, tem Vasco, tem Botafogo, né? Tem os dois últimos campeões da Libertadores, campeão brasileiro, né? Então aqui eu acho que quando o Tite diz assim, futebol, o campeonato carioca é mais disputado do que o paulista, né? Eu vi muita gente aí discutir, dizer que Tite tava doido. Será, pessoal? Quando você vai analisar o campeonato em si, qual é a análise que você faz? Vamos lá. Vamos partir para o Campeonato Paulista, né? Palmeiras, um grande time. Sempre está disputando as principais competições e ganhando, né? Chegando à final, semifinal, né? Ok. Agora vamos lá. Santos, segunda divisão e não ganha nada, um time fraco. São Paulo, nos últimos 10 anos ganhou uma Copa do Brasil que o Flamengo entregou. Corinthians, não ganha nada há mais de 10 anos. Qual é o outro time? São Paulo, Corinthians e Santos. São esses times, né? Tem outro time que ganha mais alguma coisa. Quer dizer, um time ganhou uma Copa do Brasil durante 10 anos, foi o São Paulo. O Santos não ganha nada faz tempo. Segunda divisão. O Corinthians do mesmo jeito. O único time que ganha alguma coisa é o Palmeiras. Agora vamos partir para o Rio? Vamos lá. Não vou falar do Flamengo não, que nos últimos 10 anos o Flamengo foi o maior campeão, né? Ganhou tudo que você poderia imaginar. Botafogo ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores. Fluminense ganhou o Libertadores. Vasco, segunda divisão. Ok. Mas pessoal, São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. Aí o Botafogo ganha Brasileirão e Libertadores.
O Corinthians não ganha nada. O Fluminense ganha uma Libertadores. Santos e Vasco se equivalem. Pessoal, vamos ser realistas. Campeonato Carioca é mais difícil do que Campeonato Paulista, né? Mas para mim não vale de nada. Por isso que eu digo, na hora de começar as competições, temos que aceitar. Flamengo e Palmeiras tá em outra prateleira, né, pessoal? A realidade é essa. Deixa sua opinião aqui também nos comentários. Se inscreva aí no canal Flatube e até a próxima, pessoal.